Eu vou trazer hoje aqui 4 emoções principais que a gente vivencia, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, e não tem como a gente falar de sucesso em todas as áreas da vida, não só sucesso pessoal ou não só sucesso profissional, mas não tem como a gente falar de sucesso, alcançar o sucesso, se as emoções não estão alinhadas, não estão de acordo com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer da nossa vida. E aí, como cuidar dessas emoções? O poder da inteligência emocional na vida, ele tem o poder de alinhar as emoções, de tirar a gente do automático inconsciente e colocar a gente num estado de presença, de consciência, no olhar para as emoções, para que a gente continue vivendo no automático, mas é o automático positivo. É aquele automático que, poxa, eu treinei tanto para mudar, treinei tanto para fazer diferente, que agora o diferente virou automático, né? Então, viver no automático não tem só o lado negativo, tem o lado positivo. Depois de treino, depois de muitas mudanças, depois de muita reprogramação e consciência, passa a ser um automático diferente, um automático positivo. Então, esse olhar que a gente vai trazer hoje para as emoções. E eu pergunto aqui para vocês, como vocês estão se sentindo ultimamente? Eu não vou nem falar hoje. Como vocês estão se sentindo nos últimos dias? Cada uma aí faz uma busca aí dentro de si. Como você tem se sentido? Tem se sentido bem? Não tão bem? Qual o sentimento que você traz aí nos últimos dias? Qual emoção você tem vivenciado, você tem percebido em você? E tudo isso que você tem sentido é um resultado das suas emoções. E se você olhar hoje para a sua realidade, para aí a sua volta, o que está acontecendo na sua realidade ultimamente, ela é um resultado das suas emoções, dos seus sentimentos. Porque a sua realidade ela é um resultado das suas ações, das suas escolhas. E as ações, elas vêm de como a gente se sente diante das nossas emoções. A gente vai falar sobre emoção e sentimento. Às vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Emoção e sentimento não é a mesma coisa. Vocês acham que é a mesma coisa? Você tinha a impressão, emoção e sentimento é tudo a mesma coisa? Não é. A gente vai entender, assim, com mais clareza, qual a diferença entre um e outro. E quando a gente muda um sentimento, que é a forma como a gente se comporta diante de uma emoção, né? O que a gente faz com a nossa emoção, e a emoção nada mais é, ela vem porque ela veio de um pensamento, e se a gente permitiu que esse pensamento se manifestasse, ele se manifesta numa emoção, se manifesta no físico, que pode virar um sentimento, bom ou ruim, e a partir disso a gente faz as nossas escolhas. Essa é a nossa experiência de vida. Então, se eu mudo um sentimento, eu mudo a forma como eu me comporto, eu mudo as minhas ações, eu mudo as minhas escolhas. Então, não tem como a gente falar, eu tô triste, mas eu tô realizando um monte de coisa. Não, não tem como. Se eu tô triste por algum motivo, toda a minha vida é influenciada. Não tem como a gente falar que, poxa, na minha vida pessoal, no meu relacionamento hoje, eu não tá legal, tô bem chateada, tô bem triste, tô irritada, sentindo raiva. Ok, essa é a sua vida no seu relacionamento hoje. Mas, aí você fala assim, mas o meu profissional tá maravilhoso. Então eu falo, tá, então qual o seu nível de satisfação com a sua vida no geral? Então, uma área também influencia na outra, tá? Importante a gente ter muita clareza disso. Então, emoção, o que é? Emoção é aquela resposta rápida, né? Que pode vir nas coisas mais banais. Eu tô assistindo um filme, me emocionei ali, comecei a chorar, senti uma tristeza ou senti uma alegria, mas é aquela emoção instintiva que vem e que passa. Traz algo no físico, mas ela passa. Ou, por exemplo, tá andando, vê uma barata, morre de medo de barata. Então, tem aquele susto, qual é a emoção que vem? De medo? Passou.
Vi a barata, matei a barata, sumi com a barata. Agora imagina assim, você está num lugar, você viu uma barata no quarto e você não consegue matar a barata. A barata se esconde. Como é que você vai se sentir? Olha o sentimento que é gerado por medo. Insegurança, ansiedade, preocupação são alguns exemplos. Faz sentido isso? Então, eu vou conseguir dormir? Se eu tenho medo de barata, não, né? Se você tem medo de barata, você vai conseguir dormir num quarto que você sabe que tem uma barata lá e a qualquer momento ela pode vir em cima de você? Vai conseguir dormir? O que você está sentindo? Medo. O medo te deixa insegura, te deixa preocupada, te deixa ansiosa. E sentindo tudo isso, você vai ter um bom sono? Então, eu estou dando um exemplo bobo. Mas, se você está num momento da vida que você está sentindo medo de alguma coisa, você quer tomar uma decisão, você não consegue porque você está com medo do que pode acontecer. E aí, por conta disso, você se sente ansiosa, preocupada, insegura. Isso vai atrapalhar seu sono. Então, percebe até que ponto as emoções influenciam na nossa vida, na nossa rotina? Né? A gente vai falar mais dessas 4 emoções aqui. Eu trouxe medo, raiva, tristeza e alegria. São as 4 emoções que a gente vai focar hoje. Então, o sentimento é quando a emoção persiste, né? Quando ela não é algo que vem e passa rápido. É quando eu vou alimentando aquela emoção. Então, eu tanto posso alimentar uma emoção boa, como eu posso alimentar uma emoção ruim. E aí vem o sentimento, que dura mais do que a emoção. Então, o medo, ele gera insegurança, ansiedade, preocupação. A raiva, ela gera ressentimento, frustração, irritação. Né? Então, se a gente fica nervosa no trânsito, por exemplo, aquela raiva, a pessoa te fechou, o motoqueiro passou, levou seu retrovisor, você fica com raiva, você fica irritada naquela hora, fala, poxa, tinha que ser comigo. Mas vai passar. Você não vai ficar alimentando aquela raiva, vai passar. Foi naquele momento, não vai virar um sentimento. Então, as emoções a gente sente, a gente está sentindo a todo momento, né? A tristeza também, ela pode ser passageira. Alegria não. Alegria tem que ficar. Alegria, essa a gente tem que alimentar. Por quê? Ela traz ali gratidão, satisfação, contentamento. Alegria é tudo de bom, né? A gente tem uma tabela das emoções que a partir da nossa energia, a nossa frequência, a frequência que a gente emite, ela tem ali, ela foi medida pelo Dr. Hawkins, então a nossa frequência ela alcança níveis de consciência. Então, para vocês terem uma ideia, a alegria ela vibra 540 Hz. E a alegria é a mesma frequência da prosperidade. Então, quer dizer, gente triste não prospera. Gente insegura não prospera. Gente frustrada, irritada, desanimada, não prospera. Então, a importância da gente olhar e tentar manter o nosso padrão de emoção, que também, quando eu falo de emoção, de sentimento, eu também estou falando de energia, porque também não tem como separar, né, uma da outra, é impossível, porque a gente vibra e a gente atrai a mesma coisa que a gente está emitindo. Então, a importância da gente elevar sempre o nosso padrão vibratório e a nossa atenção sobre as nossas emoções, porque influencia em tudo na nossa vida. Então, aqui as emoções que a gente vai focar hoje: raiva, tristeza, medo e alegria. Então, comecem a pensar aí, né, em que momento que vocês sentem essas emoções. Eu vou falar um pouco de cada uma delas. O medo é uma das emoções mais primitivas. Sentir o medo já dispara aqui no nosso sistema límbico. E ela acontece quando a gente se sente em perigo. Tem o lado positivo do medo? Tem, porque o medo ele nos protege de algo. A gente sentir medo é saudável até certo ponto, para que a gente evite riscos. Imagina se eu vou andar nessa trilha, mas me falaram que tem cobra, que tem onça, que tem. Mas eu não ligo. Não, aí o medo é para você ter ali, se colocar numa segurança, não se colocar em risco. O problema do medo é quando ele se torna um medo paralisante, né? Então, eu trouxe aqui algo bem interessante que eu acho que é importante a gente falar,
Porque são reações físicas que a gente tem. Então, eu trouxe os hormônios que o nosso cérebro libera quando a gente sente essas emoções. O medo, o que vem ali? A adrenalina. Então, a adrenalina, vocês vão ver que ela aparece aqui e ela aparece lá na alegria também, né? O que ela faz? Ela aumenta o ritmo cardíaco, dilata a pupila, aumenta a energia, ela traz uma sensação no corpo de agir rapidamente. Então, aquela sensação, preciso fazer algo rápido. Adrenalina, no sentido bom, por exemplo, uma montanha-russa, saltar de paraquedas, essas coisas trazem medo para algumas pessoas, outras são mais corajosas, mas outras são movidas à adrenalina, né? A gente já ouviu falar muito disso. Ah, sou movida à adrenalina, adoro viver perigosamente. É a adrenalina que traz essa energia de movimento, que traz, que deixa a pessoa pronta para lutar ou para fugir. Lutar no sentido de enfrentar um medo. Então, enfrentar o medo traz algo bom. É essa adrenalina. Né? Noradrenalina, que é outro hormônio aí, que aumenta também o fluxo sanguíneo, melhora o foco, olha aí também, né? E prepara o corpo para ação. Então, é um outro tipo de hormônio que ele tem o positivo dele. Só que o excesso de tudo isso, aí o corpo começa a produzir o quê? O cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o hormônio do estresse, em nível elevado, ele é muito prejudicial. Agora, a combinação, então, o medo, o que ele te prepara? Então, você sente medo. Quando você sente medo, o seu corpo está preparado para quê? Para que você possa agir de forma rápida, para enfrentar esse medo ou para fugir desse perigo que você sabe que você está em risco. Então, no dia a dia, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Ah, eu tenho medo de tomar uma decisão. Vamos pensar numa decisão. Eu tenho medo de tomar uma decisão. Então, você está lá, você está querendo tomar uma decisão, fazer uma mudança na sua vida, só que você tem medo. E aí você vai convivendo com esse medo diariamente, convivendo. Esse medo não vai te gerar adrenalina, porque a adrenalina vai vir quando você enfrenta. Agora, quando você está lá, só remoendo, só gerando preocupação, só gerando ansiedade, você vai aumentar seu nível de cortisol e você vai prejudicar o seu corpo. Você vai ter insônia, você pode prejudicar a sua alimentação, prejudicar o seu foco. Quem toma boas decisões num nível de estresse? Quem toma boas decisões se não consegue se concentrar? Crianças, adolescentes, quando vão fazer prova, ou mesmo adulto quando vai fazer um concurso, uma prova, testes, né, entrevistas, tem que conseguir dominar esse medo, porque senão o que vai acontecer? O cortisol vai subir, você não vai conseguir se concentrar, não vai conseguir ali mostrar aquilo que você realmente tem para mostrar, todo o seu potencial, porque o seu corpo vai estar todo o tempo querendo fugir daquilo, porque ele está se sentindo em perigo. Qual seria aí um antídoto? Fortalecer a sua autoconfiança. Você fortalece a sua autoconfiança, você sabe que você consegue enfrentar, o medo não vai deixar de existir. O medo está lá. A emoção, você não fala, não vou sentir tua emoção. Não, impossível. Então, ela vai existir. O grande segredo é o que eu faço com essa emoção. O medo vai aparecer, só que você vai aumentar o quê? A adrenalina e a noradrenalina para enfrentar o seu medo. E aí vem os outros hormônios que vão te ajudar. São outros que a gente vai falar aqui na frente. E aí, de cada emoção que a gente falar aqui, eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Do que você tem medo? O problema é quando esse medo te paralisa. Então, de 0 a 10, o quanto esse medo está te paralisando, o quanto esse medo está te impedindo de fazer as coisas que você gostaria de fazer, quanto esse medo está te estagnando, está te gerando estresse, ansiedade, preocupação. Então, é isso que você tem que olhar. O que você sente e fala quando você está com medo? E o que você faria diferente? Você tem se sentido ultimamente insegura, ansiosa e preocupada? Pode ser que você esteja com algum medo.
Então é importante olhar para isso. Então, de cada emoção, a gente vai para uma reflexão. Cada uma aí, dentro de si, vai pensar, poxa, isso aí eu tenho sentido, né? E aí é um trabalho de autoconhecimento, de consciência, de entender de onde essa emoção vem, por que que ela está aparecendo tanto mais do que deveria, tá? Tá fazendo sentido, meninas? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem perguntas, pode pôr no chat aqui que a gente vai falando, tá? Não preciso falar sozinha, não. Raiva. Bora falar da raiva. A raiva traz aí também uma combinação de um monte de hormônio e ela te coloca num estado de defesa, de luta, pronta para reagir. Totalmente relacionada ao estresse. Adrenalina. Lembra da adrenalina que te faz reagir, te faz entrar em ação. Então, a raiva libera adrenalina. Noradrenalina de novo, que emite fluxo, aumenta a pressão arterial, fluxo sanguíneo para os músculos, te permitindo reação rápida e te trazendo, ó, sangue nos músculos, ó, força. Tô falando de força aqui, né? Tô falando de muita reação física. Cortisol, e o cortisol aqui, ele, cada um tá falando um pouquinho diferente, né, do hormônio. O cortisol, o que ele faz? Além de ser o hormônio do estresse, ele aumenta o nível de açúcar no sangue, então prejudica a sua saúde, né? Por quê? Por que ele aumenta o nível de açúcar? Para te dar energia. Você precisa ali reagir. Tá dando raiva, eu preciso fazer alguma coisa para controlar isso. Primeira reação é, eu quero controlar isso que eu tô sentindo, que não é bom. Então, preciso de energia. Aí, o cortisol ajuda a produzir açúcar. Para lidar com essa situação, você precisa de energia para lidar com essa situação. E aí o cortisol aumenta a resposta física e emocional, que é o seu corpo. A raiva ela é mais difícil de controlar. Ela fica lá. Ela fica lá, é como se ficasse remoendo, né? E um hormônio que aparece na raiva é a testosterona. Um hormônio totalmente, nesse caso, relacionado à agressividade. Então, por isso que homens que têm muito mais testosterona que a gente, que nós mulheres, eles tendem a ser mais agressivos. Num momento de raiva, eles precisam de muito mais autocontrole do que a gente, porque a gente manifesta como? Gritando, chorando, falando. Homem não, homem já quer, ó, explodir. Então é a testosterona que faz, que intensifica essa resposta agressiva, a raiva. Tá? Então olha aí, né? Então é muito sério a gente olhar para as emoções, porque é físico, vem de dentro, libera hormônio. Então a gente precisa conhecer tudo isso e controlar, é o autocontrole. Então não é não sentir, é como eu lido com isso. Por isso que quando para a gente aprender a lidar, a gente precisa saber em que momento que isso pode aparecer. O que você sente e fala quando está com raiva? Qual comportamento você costuma ter quando está sentindo raiva? Tem alguma coisa que você fez quando estava com raiva e aí se arrependeu? Isso pode acontecer muito, né, gente? Já tive episódios aí de estar com raiva e depois falar alguma coisa ou fazer alguma coisa e me arrepender depois. Já passaram por isso? E aí, a gente percebe que quando a gente é mais nova, é bem mais difícil controlar a raiva, a reação, né? Mas quando a gente fica mais velha, a maturidade ajuda muito. Então, se você já se arrependeu, o que você faria diferente? Essa reflexão vai te ajudar no próximo episódio, você não repetir mais isso. Porque eu acho que a sensação do arrependimento já bateu no papo de... então, acontece, é a reação, é a reação. Mãe bate em filho. Eu já dei tapa no meu filho, no mais velho. No segundo, eu já estava bem mais equilibrada, mas já cheguei a dar um tapa. E depois falo assim, meu Deus do céu, aquela coisa que a gente fala assim, doeu mais em mim do que nele. É aquela dor do arrependimento, daquela coisa que você fala assim, meu Deus, eu fui dominada pela minha emoção,
pelo irracional, como um bicho. Então, a raiva, ela tem esse poder. Aí você fica se culpando, se martirizando, mas, poxa, quando a gente entende que é algo que pode acontecer, então a gente deve estar preparada, porque é normal acontecer. Ah, não quero sentir raiva. Não. Sentir raiva todo mundo sente. Mas eu sei que eu posso sentir raiva, então eu sei o que eu faço com ela. Eu controlo, eu lidero, eu domino as minhas emoções. Eu sei o que eu faço com as minhas emoções. Eu não deixo elas serem maiores do que eu, né? Então, ultimamente, você tem se sentido ressentida, frustrada, irritada? Fica a reflexão aí para vocês. E se estivesse sentindo, será que é uma raiva que está se manifestando? Do quê? O que está gerando isso? Um outro sentimento, a tristeza. A tristeza, ela já não vai liberar tantos hormônios, mas ela acontece, ela é uma resposta a algo, a um trauma, a algo que aconteceu na vida. E ela é uma resposta mais lenta, vai trazendo ali um sentimento, os sentimentos que são despertados com a raiva, desculpa, os sentimentos que são despertados com a tristeza, eles tendem a ficar por mais tempo, né? E afeta o nosso humor, a nossa energia, porque ela não traz hormônios, não gera hormônios, mas ela diminui os níveis, porque vai faltar serotonina, vai faltar dopamina. Então, se eu tô triste, meu organismo não produz dopamina, não produz serotonina, né? Fala, Lu. Não, na verdade eu apertei sem querer, mas de fato a gente tem um exemplo disso, né? Não sei se eu comentei com vocês, mas tem a minha mãe, desde do episódio da Dri, né, de ter falado do divórcio e tal, ela ficou muito abalada e ela não para de ter uma gripe, uma candidíase, sinusite, assim, ela sara de alguma coisa e entra em outra. Eu acho que a tristeza está totalmente ligada à imunidade, né? Tá muito ligada, sim, porque o nosso corpo ele não tem energia, ele fica sem energia para produzir os hormônios da imunidade, para produzir as células da imunidade, né? Então, acontece. Então, geralmente ela vem após um evento traumático, algo que gerou decepção, humilhação, abandono, crítica, injustiça, traição, agressão, rejeição. E quando a gente sente tudo isso no dia a dia? Quando a gente sente isso no trabalho? É pesado, gente, é pesado, né? Poxa, quantas pessoas se sentem humilhadas no trabalho, rejeitadas? Então, tudo isso gera uma tristeza. E imagina você, porque o ambiente, ele influencia muito. Então, a gente vai falar de onde vêm as emoções. O ambiente é um dos pontos que a nossa ambiência, ela gera emoções boas ou ruins, gera interferência na gente. Então, imagina trabalhar num lugar que todo dia você vai, mas todo dia você traz ali um sofrimento, um trauma, alguma coisa que te machuca e que te gera uma tristeza, você vai viver na tristeza. A emoção predominante vai ser a tristeza. E aí, o cortisol sobe, porque é o estresse. É uma resposta da tristeza, o estresse. Então, se a pessoa sente o estresse por causa da tristeza, aí sim o cortisol sobe. Não é o cortisol que vem por causa da tristeza. É o estresse que é gerado, aí ele sobe o cortisol. Por quê? São as situações prolongadas, então, isso que eu tô falando, né? É as situações prolongadas que podem até chegar numa depressão. Um luto é uma tristeza prolongada. É algo que demora ali para sarar, né? Para ressignificar aquilo, para não interferir tanto nas emoções. E aí, o que gera sensação de cansaço, falta de motivação, afeta o sistema imunológico, afeta o sono, e tudo vai interferindo para causar estresse.
tudo vai interferindo para trazer desânimo, para trazer ali complicações, falta de motivação. E a tristeza profunda, né, ela gera a depressão. Até o metabolismo ele fica reduzido, então às vezes as pessoas engordam nessas crises e caem os níveis dos outros hormônios, que é a serotonina, a dopamina e a ocitocina, que são os hormônios que a gente fala, né? No geral, aí, os hormônios da felicidade, aqueles que a gente precisa produzir. Aí a reflexão que eu deixo para vocês: o que te entristece? Importante demais saber o que deixa a gente triste. Será que é possível evitar? Às vezes é. Pessoas que despertam na gente raiva, situações, às vezes dá para evitar. Nem sempre, né? Claro, nem sempre. Mas às vezes dá. E eu falo para vocês, por experiência própria, se coloquem em primeiro lugar. Não fiquem preocupadas, eu vou desagradar tal pessoa, eu vou desagradar o meu marido, porque é a família dele, eu vou desagradar sei lá quem, né? Enfim, tá te fazendo mal? Olha aí o que está acontecendo com você. Se você pode se livrar, se isso não vai causar a Terceira Guerra Mundial, se livra. Se livra, evita situações, evite pessoas. Porque situações que geram tristeza, que geram raiva, elas derrubam muito a gente. Afeta o nosso relacionamento, afeta a nossa vida profissional, afeta o nosso foco, o nosso sono, a nossa alimentação. Então, o que te entristece? Com que frequência você fica triste? Qual comportamento você costuma ter quando está triste? Você chora? Você come? Você não come? Você fica sem dormir? O que está acontecendo? Tem alguma coisa que você já fez quando estava triste e se arrependeu? A tristeza às vezes gera também, né? Reações que a gente se arrepende. O que você faria diferente? Essas reflexões, falo e repito, elas vão te levar a agir diferente da próxima vez. E você tem se sentido sozinha, desanimada, melancólica? Porque a tristeza, ela traz uma solidão. Ela traz a vontade de ficar sozinha, porque ocitocina é o hormônio que faz a gente querer ter companhia, né? O hormônio social. Se a minha ocitocina tá baixa, eu não quero ver ninguém. Não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém. De vez em quando tá tudo bem, mas o que a gente tem que ficar atenta tá acontecendo sempre, é frequente. Essa sou eu. Aí se preocupa. Aí tem coisa errada. Então, tá querendo ficar muito sozinha sempre com frequência, não quer ver ninguém, tá totalmente antissocial, tá sempre desanimada, melancólica, né? Com aquele aperto no peito. Isso tudo é o sentimento gerado pela tristeza. Tudo bem até aqui? Vamos mudar a vibe agora? Vamos mudar, né? Chega de falar de coisa ruim, vamos falar de alegria. Olha que bom, né? Até da gente rir, assim, de nada, só de trazer um sorriso, uma coisa boa. Eu vou falar de uma coisa boa agora. Já traz uma coisa diferente, uma sensação diferente. Porque eu já estou começando a liberar um hormônio de bem-estar, de felicidade, de satisfação, que são aqueles hormônios que fazem a gente se sentir positiva, energizada, tô com a energia lá em cima. Então, como que eles vêm? De várias formas. Ainda bem que a fonte é infinita. Dopamina é o hormônio da recompensa. Sabe arrumar a cama? Todo dia eu vou arrumar minha cama. Aí eu vou lá todo dia, acordo e arrumo a minha cama. Estou produzindo dopamina. Bobeira, né? Nossa, só de arrumar a cama? Sim, porque você se propôs a arrumar a cama. E aí você todo dia está cumprindo aquilo que você se propôs a fazer, a sua meta, a sua tarefa. E aí você fala assim, legal, né? Inconsciente, mas você fala assim, poxa, ó, tô todo dia. E aí você olha para sua cama bonita, arrumada, seu quarto arrumado, a sua casa arrumada. Enfim, aquilo que você se propôs a fazer. Pronto. Fica feliz. Felicidade vem. Isso é sério, não é brincadeira, não.
não é mágica, não é, eu não acredito nisso, não tem como não acreditar, é físico. Atividade física, mais ainda, né? Porque aí a atividade física ela vai liberar dopamina, endorfina, serotonina, tudo isso que mexe com o corpo. Então é maravilhoso. A serotonina, o hormônio do bem-estar. O que ela vai liberar em você? O hormônio da felicidade, vai melhorar seu humor. Feliz com pequenas coisas, é isso mesmo. É isso mesmo, né? A endorfina, que é chamado de analgésico natural, ela sempre vem nos momentos de prazer. Então, isso muita gente, né, muita gente tem o sonho de quero fazer atividade física e sentir aquela coisa boa, prazer de fazer atividade física. Dizem que é treino. A Lu tá todo dia, Lu. Você tá nessa, não tá, não? Tá já te fazendo bem, assim? Te dando um prazer físico? Tá. Olha aí. Eu fico muito brava quando eu tenho que faltar. Olha Isso lá. nunca aconteceu antes. Eu fico muito brava. Quando eu É, vejo que eu vou ter alguma reunião, alguma coisa que vai mexer no meu horário. Ele já é meu direito adquirido, entendeu? você já tá produzindo endorfina, o seu organismo já sabe e quer sentir, né? Então, se você fala assim, poxa, hoje eu não vou, porque lá, né, no seu inconsciente, na sua maquininha interior, você já sabe, eu não vou sentir aquilo lá que eu sinto. E é isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, experiência positiva, exercício físico, sexo, tudo isso, endorfina. Vamos lá, vamos mexer, né? Então é bom, é bom. Ocitocina, também, amor. É o hormônio do amor, do vínculo. Quando a gente amamenta, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, quando eu estava na maternidade, pingaram do primeiro filho, pingaram um negocinho no meu nariz e era ocitocina. Eu não sabia. E a ocitocina, ela faz o leite começar, faz a gente começar a produzir leite. O amor, né? Então tá tudo relacionado. Então, o amor, o vínculo com a criança. Então, aí a criança vem perto, o nosso organismo começa a produzir leite para alimentar aquela criança. Então, aquela conexão. Então, é como se a gente, depois de passar, né, pelo parto, tudo, que é uma situação, por mais alegre que seja, também pode ser estressante. Eu lembro que no meu caso, o que aconteceu? Talvez seja até por isso. Agora eu tô pensando isso, porque quando eu tive o Thiago, ele ficou na UTI por quase uma semana. E aí, quando ele pôde sair ali da incubadora e pude amamentar, eu não estava produzindo leite. Foi nessa situação. Foi exatamente aí que eu lembro. Que elas me davam esse negocinho para pingar e era ocitocina. Então, eu comecei a produzir o leite, porque eu não estava com ele próximo a mim. Quando ele pôde vir, foi essa conexão de começar a produzir o leite, né? Então, é muito bom. Então, assim, ocitocina, namorar, né? Fazer... Não o sexo é mais a endorfina, né? Mas a ocitocina é o começo de tudo. Então, o prazer de estar junto, amigos, estar entre amigos, libera ocitocina. Então, tudo isso faz bem e tudo isso gera alegria. Então, isso é muito bom. Quando eu falo, estar entre amigos é terapêutico, porque te traz alegria, né? E a adrenalina, que a gente já falou dela, já falei do lado negativo dela, e o lado bom dela é aquela excitação, alegria, uma surpresa positiva, enfrentar um medo. Também adrenalina aparecendo aqui como um hormônio que gera alegria também, tá? Então, tá tudo aí, tudo é físico. Então, a alegria, né? Quando a gente sente alegria, os benefícios dela, a gente precisa ter muitos momentos alegres na semana. A gente talvez não seja alegre 100% do tempo, mas é importante a gente olhar para isso e falar assim, poxa, o que me traz alegria? Eu vou me esforçar para ter momentos alegres durante a semana. Um período de 7 dias, não só no final de semana, porque senão a gente fica muito numa montanha-russa. Mas durante a semana, o que eu posso fazer de bom?
para gerar ali aqueles hormônios, para me trazer uma alegria. Porque no momento em que você tiver um desafio, tiver uma frustração, tiver uma tristeza, tiver ali algo negativo, você tendo o seu nível de alegria bom, elevado, você consegue o equilíbrio. Você consegue equilibrar as suas experiências de frustração, de experiências negativas, porque a sua alegria está lá. Seus níveis de hormônios de alegria, de felicidade, estão bem. E aí você consegue lidar melhor com os desafios, com as dificuldades, superar melhor tudo isso. Então, a alegria, ela vem como um combustível, é a emoção que regula, que traz um bem-estar, que gera gratidão, que reconecta com a nossa essência. E sem falar, né, que a alegria de verdade contagia, né? Então, se eu tô feliz, se eu tô alegre, se você chega dentro de casa e alguém tá lá de mau humor, de cara fechada, dá uma contagiada, né? Mas se você tá super bem, super alegre, essa pessoa pode até fazer uma cara feia para você, não vai te atingir. E talvez você até fale algo para essa pessoa que mude a vibe dela. Então, você tem a consciência. Quando a gente começa a ter uma consciência diferente, a gente é responsável por ser a base firme ali, forte da nossa casa. A gente já é mulher e já tem, né, isso de natureza. Mas quando você começa a expandir a sua consciência, começa a entender como tudo funciona, começa a aprender a lidar com as emoções, você consegue organizar tudo à sua volta de forma melhor, consegue ter mais empatia com as pessoas da sua casa, com as pessoas do trabalho, com as pessoas com as quais você se relaciona na vida. Então, a gente tem mais empatia, a gente consegue entender melhor e conviver de uma forma diferente, conviver de uma forma mais leve. Então, quando que você sente alegria? O que te faz sorrir? A alegria faz sorrir. O que te faz sorrir? Com que frequência? Essa eu acho que é a pergunta mais importante aqui, né? Com que frequência você sorri? Com que frequência você se sente alegre? Com que frequência você se sente grata, satisfeita, motivada e feliz? Com que frequência? Anote esses momentos. Presta atenção nesses momentos. Enquanto não vira aquele automático positivo, anota. Faz um caderninho das emoções. Pega aí o bloco de notas, abre uma nota lá e coloca lá. Diário das emoções. O que te fez sentir raiva na semana? O que te fez sentir medo? O que te fez sentir triste? E o que te fez sentir alegria? Coloca lá tudo isso e vai anotando. É assim que a gente vai no processo do autoconhecimento, de entender como a gente reage, como a gente funciona. A gente é uma maquininha também, né? Como que funciona aí a nossa maquininha? A gente não tem manual de instrução, a gente tem que se olhar para isso. E aí, como você se comporta quando você está alegre? Né? E aí, uma coisa importante, assim, tomar decisões baseadas em emoção, porque uma coisa que eu até anotei aqui para falar, mas eu acabei pulando e eu acho que é importante falar. A raiva, muitas vezes, uma mudança na nossa vida, ela é movida pela raiva. Então, a raiva, ela pode ter aí uma função positiva, uma função benéfica. Porque você chega num nível de irritação que você fala assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não quero mais sentir isso. Você tá com tanta raiva, você tá tão irritada, você tá tão nervosa que fala assim, não dá, não vou mais sentir isso na minha vida. E isso te move para uma mudança. Por quê? O hormônio gerado pela raiva, lembra do movimento de fazer uma ação, de fazer algo? E essa ação, se ela te levar para uma mudança, ela pode ser positiva nesse sentido. Mas é sempre muito delicado, porque nem sempre tomar uma decisão baseada numa emoção é a melhor coisa. Né? Então, uma decisão, ela deve ser baseada no equilíbrio, no bom senso. Mas, algumas vezes, algumas decisões que a gente toma na base da emoção são boas. Vou dar um exemplo muito, muito real. Por exemplo, uma pessoa vem conversar comigo
quer fazer a mentoria. Isso pode acontecer com vocês, no trabalho de vocês. Vem conversar e quer contratar o trabalho. Aí você conversa, ela fica empolgada, você começa a contar das transformações, como é que vai ser, os benefícios, isso, aquilo. Aí na hora ela fala assim, nossa, que legal, fica empolgada. Tá indo pela emoção. Quero fechar, vai, passa o cartão. Tem um lado bom. Porque se aquilo realmente for bom para ela, perfeito. Agora, se ela parar e for pelo racional, e ela vai começar a pensar, ai, será que eu vou acompanhar? Ai, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Ai, será que é isso mesmo que eu quero? Ah, será que vai trazer todos esses benefícios que ela está falando? Será que é isso, que é aquilo? Aí você vai pelo racional, você não toma decisão. O seu racional te barra. Vem as crenças, aí te bloqueia, aí não deixa você seguir, e aí você continua na estagnação. Então, aí seria o lado bom de tomar uma decisão pela emoção. Porque às vezes você fala assim, poxa, é isso que eu preciso. E se eu pensar, eu não vou. Isso em tudo na vida. Às vezes uma mudança de emprego, né? Às vezes fazer uma viagem, você fica pensando, fala assim, nossa, mas eu vou gastar, né? Aí a viagem é maravilhosa, você parcela, você paga e tá tudo bem. Deu tudo certo. Se você fica pensando, você não vai. Tem o ditado, quem pensa não casa? É isso aí, quem pensa não casa. Então, às vezes, tem que casar sem pensar, né? Em relacionamento, às vezes, acontece muito isso. Ai, será que vai dar certo? Ai, será que não sei o quê? Vai lá, vai ver se vai dar certo. Se não der, volta. Não pensa tanto, vai lá, deixa a emoção te levar. Então, às vezes, é bom ser levado pela emoção. Então, isso na raiva pode acontecer, tá? Agora, emoções, decisões por tristeza, aí não dá, aí é complicado. Aí pode te levar a escolhas que você não gostaria de fazer. Emoções e sucesso. Então, assim, de tudo que a gente falou, a gente já está entendendo, né? Já está muito claro que saber lidar com as emoções é um fator-chave para alcançar o sucesso. No meu método Salto, a gente começa, quando eu vou conversar com as mulheres que trazem para mim uma dor, um desafio, a gente entra nessa frase, a gente começa com essa frase, o que te impede? O que hoje está te impedindo de prosperar, de ser bem-sucedida, de vender, ou de ter uma vida que você gostaria, ou de fazer aquilo que você gostaria de fazer, de ter um relacionamento, de fazer uma viagem? O que está te impedindo de dar esse passo que você não está conseguindo dar? A resposta aí vai chegar numa emoção. Então, de onde vêm as emoções? Elas vêm de dois estímulos, internos e externos. Elas não vêm do nada também. Porque cada pessoa reage de uma forma às coisas. O que gera medo em um, não gera medo no outro. O que gera tristeza em um, não gera tristeza em todo mundo. Muitas situações, às vezes, para um, não afeta em nada. E o outro morre de medo. Aí um fala assim, eu vou andar de avião. Nossa, morro de medo de avião. Com base no quê? Tem medo de avião e o outro não tem medo de avião, né? Então, as emoções vêm de algum lugar. De onde vem esse medo de avião? Então, os estímulos internos, eles são as crenças, eles são os nossos pensamentos, que eles acontecem por crenças, por experiências, por vivências, por muitas coisas que estão no nosso subconsciente também, por coisas que nós trazemos, consciências herdadas, né, dos nossos pais, da gestação, de tudo isso. Então, as emoções, elas têm uma fonte, elas não vêm do nada. Elas acontecem por conta de crenças, de experiências passadas, de pensamentos, de emoções subconscientes, inconscientes. Então, elas têm um porquê. Elas têm uma causa, elas têm uma origem. E quando a gente tem uma emoção que ela está prejudicando, está sendo muito negativa, é quando entra em um processo terapêutico para olhar para essa emoção. Aí não basta só o autocontrole, porque chega, né, pode acontecer dessa emoção, chega um momento que a tristeza vira uma depressão, o medo te paralisa, te impede de vivenciar muitas coisas, então isso precisa ser olhado. Então,
terapia, autoconhecimento. Tem gente que precisa do remédio, porque já está tão no físico que já não tem como só uma terapia. Então, precisa aí de uma combinação de processos terapêuticos para resolver. Então, a causa precisa ser olhada, senão, né? Então, o passo a passo eu controlo as minhas emoções. Agora, se está num nível que eu não consigo controlar de jeito nenhum e elas estão me dominando, aí a gente vai para o próximo passo. Então, o primeiro passo é o que eu estou dando aqui para vocês, que é o autocontrole. E os estímulos externos é o nosso ambiente, é aquilo que eu falei, as coisas vão acontecendo ao nosso redor e a gente vai reagindo de acordo com aquilo que a gente consegue fazer no momento, né? E como a gente, então, controla as emoções, que é o primeiro passo? Autoconhecimento, que é justamente olhar para as emoções, entender em que momento elas se manifestam, consigo entender por que elas estão acontecendo, olhar melhor para elas, que é justamente o processo de detox que a gente faz na mentoria, que a gente faz aqui no método Salto, no treinamento, é o processo de detox, que é olhar para as emoções, ressignificar, conseguir entender a causa, as causas e olhar para tudo isso de outra forma. O estado de presença, o que é o estado de presença? É o sair do automático negativo. Perceber o que eu estou vivendo, perceber como eu reajo, perceber o que eu faço, o que eu falo, como eu reajo. Ter consciência do corpo, das reações. Por exemplo, se eu pego um carro e vou para um lugar e nem vejo, nem quando eu chego no lugar, eu falo assim, nossa, nem vi o caminho. Eu não estou no estado de presença, não estou no estado de alerta. Então, muitas vezes nesse caminho, a gente faz as coisas sem perceber. É quando a gente fala alguma coisa para alguém, magoa e a gente depois se arrepende. Você não está no estado de presença, você está no automático, você está deixando se levar pelas emoções. Consciência das reações do corpo, né? Então, como o meu corpo está reagindo fisicamente, o medo me dá palpitação, a ansiedade, né? O medo ele gera ansiedade, dá suor nas mãos, dá tremedeira, tem gente que fica vermelha. Então, ter consciência das reações do corpo também, importante olhar para isso. Como eu controlo? Reprogramando os pensamentos. Lembra que a emoção vem de um pensamento? A emoção é gerada por um pensamento. O que eu faço com esse pensamento? Ele gerou uma emoção. Eu consigo controlar os pensamentos. Eu consigo evitar que os meus pensamentos gerem emoções negativas. Então, eu estou dando um passo atrás. Então, eu não estou agora só esperando a emoção vir para ver o que eu faço com a emoção. Antes de vir a emoção, eu já cuido dos meus pensamentos. Eu consigo reprogramar os meus pensamentos, que é onde se manifestam pensamentos negativos, crenças limitantes, sabotadores, traumas que travam, que bloqueiam, gente que às vezes não dirige, tem medo de dirigir, tem medo de avião, tem medo de andar sozinha porque passou um trauma. Tudo isso é reprogramado na mente. A gente tem como reprogramar isso e evitar o medo, evitar a raiva, evitar várias sensações, várias emoções que podem acontecer. Então, reprogramando pensamentos, treinando o autocontrole e as reações, até que elas sejam automáticas. Não tenho mais medo. Não tenho mais medo de falar em público. Porque eu já não me incomoda mais o que as pessoas vão falar, vão pensar. Eu já consigo pegar meu carro e dirigir. Já tive mais de um atendimento que a pessoa tinha medo de dirigir, e aí começou a dirigir tranquilamente, e hoje dirige no automático. O que antes era um medo, mudou, reprogramou, treinou o autocontrole, e aí dirigir agora é automático. Então é assim que acontecem as mudanças, né? Treinar para mudar o estado. Então, eu consigo também mudar o estado, é mudar o meu físico. Eu consigo também mudar o meu físico. Perceber como o meu corpo reage e mudar essa sensação. Respirando. Estado de presença. Como que eu desenvolvo estado de presença? Meditação, mantras, né? Ouvindo frequências. Tem gente que fala, mas eu não consigo ficar parada. Vai caminhar. Põe lá um fone de ouvido, uma música calma, uma frequência. Vai caminhar, já que você não consegue ficar parada.
você acalma sua mente. E enquanto você estiver caminhando, olha, percebe tudo à sua volta, não vai caminhar no automático. Se você está na rua, preste atenção na rua, preste atenção à sua volta, à paisagem. É um estado de presença, tanto quanto a meditação. É diferente, mas ajuda muito. É perceber onde você está, né? Então, se eu falar para vocês agora vocês não estão no estado de presença, vocês estão com foco em mim. Eu tô aqui falando. Então, se eu falar agora para vocês, presta atenção na respiração de vocês. Como é que tá a respiração de vocês? Tá curtinha? Tá profunda? Como é que vocês estão sentadas? Vocês estão tortas, estão retas? Aí vocês vão começar a perceber. Ah, tá. Tô torta. Agora eu vou me ajeitar. Minha respiração tá curta. Agora então vou respirar melhor, mais profundamente, para oxigenar mais meu corpo. Esse é o estado de presença. Então, começar a prestar atenção. Fazer isso várias vezes ao dia é muito bom. É um treino. Treino para mudar o estado. É isso, né? E aí você vai desenvolvendo novos hábitos de meditar, de caminhar, de agir de forma diferente, de se comportar de forma diferente. Então, é assim que as emoções são controladas. Não tem segredo. É só ter vontade. É só querer. Né? Ai, não vou lembrar, não vou fazer isso. Bota lembrete no celular. Bota em um lembrete de hora em hora. Estado de presença. Respirar. Olhar minha postura. Coloca aí, de hora em hora. Vai chegar uma hora que vai ser automático. Beber água. Não tem aqueles lembretes de beber água? Beber água. A gente esquece, é normal. É que por exemplo, tenho uma garrafa aqui que fica na minha mesa. Então, eu sei que eu tenho que tomar 2. 1,5 litro. Então, vou tomar. Se eu não deixo aqui, tem dia que eu esqueço de pegar a garrafa, não tomo. E é normal, a gente não toma, né? E essa é a inteligência emocional. Eu domino, eu lidero as minhas emoções. Inteligência emocional ajuda a entender, gerir as emoções, nos capacita aquilo que eu falei, ajudar os outros, a ser empática com os outros, melhora o nosso relacionamento familiar, conjugal, profissional, social, né? Relacionamento com clientes, às vezes a gente ouve um não do cliente, um cliente tem uma reação com a gente que a gente não gosta, falou com você de uma forma que você não gostou, e você fica com raiva, fica irritada, e quando você percebe, fala assim, não, ele fez o que ele pode fazer, ele deve estar passando por um momento aí, você não vai ser afetada por aquilo. Então, essa é a inteligência emocional, é a maturidade emocional, é uma ferramenta para uma vida mais equilibrada e saudável, uma ferramenta para o bem-estar, é uma ferramenta essencial para a vida, para tudo, para a gente aprender, para a gente passar para os nossos filhos, passar para os nossos maridos, para namorado, para pai, para mãe, para amigo, sabe? É muito importante, é muito importante. Hoje em dia, algumas escolas já têm, né, alguns processos de inteligência emocional, ainda não é na grade, são cursos extras, nem sempre tem em todas as séries, mas é extremamente importante. Para mim, deveria estar na grade curricular, em vez de aprender, sei lá o quê, geografia, e colocar inteligência emocional, porque é para a vida, né? Para a vida. A fórmula para liderar as nossas emoções e desenvolver a inteligência emocional é um resumão de tudo que eu falei aqui, ó. Olhar para os seus pensamentos é o PEAR, pensamento, emoção, ação e realidade. Vigiar os seus pensamentos, porque o seu pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera uma realidade. As meninas da comunidade estão cansadas de saber isso aqui. Tem que decorar de frente e de trás. O PEAR é preparar o seu emocional, alinhar suas emoções e ações para criar a sua realidade. E assim você dá o primeiro passo para você subir de nível na vida, para expandir a sua consciência. Cada vez que a gente expande a nossa consciência um pouco mais, que a gente entende um pouco mais como a gente funciona, como tudo funciona, como a gente consegue lidar com esse mundo louco com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais bem-estar, a gente sobe um nível na vida, pode ter certeza, porque isso vai reverberar em todas as áreas, não só para a gente, isso reverbera toda a nossa volta. Fez sentido para vocês?
Ninguém tem pergunta? Estão todas quietinhas? Faz muito sentido, assim. Fez, Lu? Pode falar aí. Faz muito sentido, sim. E a hora que você começa a perceber a diferença que faz no dia a dia, né? Controlar as emoções, quando você consegue dominar isso, faz muita diferença, né? Vocês acham que hoje vocês já têm essa consciência mais avançada? Em que nível, assim, de 0 a 10? Como é que tá esse nível de consciência, de controle das emoções, de percepção e controle? Não sei, eu acho que 7, por aí. Tá bom? Já não tá pouco, né? Mas ainda pode melhorar mais ainda. Né? Eu não sei dizer quanto eu estaria, mas eu comecei a perceber que é o que você falou, a gente começa a entender, né, até comportamentos que eu não concordo, mas por que a pessoa faz isso? Você começa a entender um pouquinho mais. Às vezes até a gente se decepciona menos, porque você começa a entender um pouquinho mais. Né? Não é só a empatia, mas é também, se eu olhar para mim, eu me decepciono menos. Isso para mim está fazendo diferença. Começa a entender que nem tudo é sobre você, nem tudo é para te ferir, te magoar, né? É isso aí. Eu acho que dá para a gente olhar, por exemplo, se a gente olhar, um mês é muito, mas se a gente olhar nos últimos 15 dias, quantas vezes eu perdi o controle? Quantas vezes eu me deixei levar por uma emoção que eu não gostei? Que eu faria diferente? Eu acho que aí dá para a gente mensurar como é que tá esse equilíbrio, esse autocontrole, né? Quantas vezes eu fiquei triste? Quantas vezes eu fiquei irritada? Quantas vezes eu fiquei ansiosa, preocupada por algum medo? Então, é esse exercício de começar a olhar para as reações, porque não é o que vem vai vir, mas como que eu estou, né? Então, olhar para a sua volta. É isso que ajuda a gente a perceber como a gente está hoje, a como é que eu estou hoje. Eu posso melhorar ainda mais? Quanto eu preciso melhorar para chegar onde eu quero? Então, isso é importante. Esse é o grande diferencial, né? Das pessoas de sucesso, das pessoas que alcançam as coisas que elas querem, que enfrentam os desafios, que dominam seus medos. Não é sentir, não se. Eu não tenho medo de nada. Claro que tem. Todo mundo tem, a gente é humano, a gente tem sim. Nada me irrita, ou se irrita. Às vezes eu me pego falando assim, tal coisa me irrita. Assim, não preciso falar assim, mas me irrita mesmo, né? Vou falar que não irrita? Mas aí eu falo, respira, deixa eu passar. Que irrita. E faz parte. Sai de perto, evita. A gente vai usando aí nossas ferramentas. Quero aproveitar esse momento, deixar um convite para quem se interessa por esse assunto de desenvolvimento pessoal e quiser seguir aí, dar um passo, dar um salto maior aí na vida, na liderança, na gestão das emoções, eu deixo aqui um convite para participar da comunidade Lidere a Si Mesma, que é despertar líder que existe em você e viver a sua melhor versão, né? A comunidade Lidere a Si Mesma, ela é um treinamento, não é um curso, então é uma jornada de autodescoberta, de autoconhecimento, de empoderamento, em que você vai caminhando, vai dando um passo e cada passo te leva a um novo patamar. Então eu deixo aqui o convite. A comunidade, ela acontece com encontros quinzenais. Você acessa aqui numa plataforma como essa aqui que vocês estão vendo, com aulas gravadas, exercícios, e-books, PDFs, de todo o meu método, que é o Salto, que é o método de gestão emocional, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. A gente olha também para espiritualidade. Temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo de empoderamento, grupo de apoio, grupo de dúvidas. Acesso à gravação de todos os encontros ao vivo, acesso à formação de vendas, a formação de posicionamento da rainha para quem trabalha com rede social também. Fica à disposição. Eu estou construindo esse posicionamento, que é a identidade de poder, mas vocês vão ter acesso a tudo isso. São 6 meses de acesso. Tem o programa 7 Chaves da Riqueza, meditações, exercícios de reprogramação mental, áudios,
tem ali bastante coisa para vocês. O acesso é liberado por 6 meses, o valor da comunidade é R$ 997, e hoje eu trouxe um valor muito especial com um bônus de 40%, R$ 599 em 12 parcelas, até 12 parcelas. Estou aproveitando aí a conscientização do Setembro Amarelo. A comunidade, ela tem essa preocupação muito grande com as emoções, né, de olhar para as emoções, então isso é muito importante. E aí eu resolvi colocar um bônus ainda maior para que quem tiver o desejo de acessar aí, entrar na comunidade e continuar esse treinamento, essa mudança aí, então fica esse bônus, tá bom? Eu hoje não vou colocar no grupo, mas se alguém que está aqui tiver interesse ou quiser passar para alguém, também vocês podem, e eu deixo esse bônus liberado, aí é só me chamar no WhatsApp para acessar.